tava vendo ali o Sons of Skyrim falando de tá com uma Sim. mesa em 2 meses, uma mesa mensal de uma aventura de Faera, já tem rolou 2 sessões e tem um jogador que não foi nenhuma. Cara, mensal é difícil, hein? O cara não vai em nenhum, tipo, já tem Não, tem 2 sessões, o cara não foi nenhum. Não vai, gente. Já procurou substituto. Já corta ele transforma ele num pato e vira pet de um dos personagens. O próximo assunto, então, é poucos mestres. Isso me deixa decepcionado, cara, porque é complicado. Complicado, porque o mestre também quer jogar. E o Marcelo aí é o maior exemplo de falar sobre isso, de jogar ativamente. Falar ativamente sobre isso, que o trabalho de mestre é muito árduo, é muito pesado, ele exige muita atenção. Então, pô, caramba, seu mestre tá tendo todo o trabalho pra fazer as sessões pra você, por que outras pessoas também não começam a desenvolver esse lado? Ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não gosto, ah, mas eu não quero. Cara, faz parte, o treinar, o desenvolver é sempre bom pra você que é jogador. E quando o jogador mestra, ele tem uma outra visão do jogo. E querendo ou não, cara, o mestre também merece jogar. Mestre para o mestre. Faça com que ele também tenha seu tempinho de diversão. E pior do que isso, poucos mestres desencadeiam outras situações. Porque o mestre, normalmente, né? Eu tava vendo alguém falou, não lembro quem, desculpe, mas tava falando aqui no chat. Falando assim, eu detesto jogar, eu odeio jogar quando eu sei mais da regra do que o mestre. Porque o mestre geralmente é o que tá mais informado do sistema, é o que tá mais informado da mecânica, é o que tá mais informado das dinâmicas do sistema, é o que tá mais inteirado das fichas, dos monstros, de tudo. Então, quando você vira um mestre, né, quando você se torna um mestre, o narrador do jogo, você acaba estudando mais esse sistema. Você acaba se integrando mais com esse mundo. E aí você acaba sendo não só a pessoa que pode desenvolver jogos para outros jogadores, como de certa forma, alguém que pode criar novos jogadores. Porque é difícil um jogador criar outro jogador. Quem faz uma pessoa que nunca jogou se transformar no jogador é o mestre. Então, se você tem mais mestres por aí, você tem mais mesas de jogos. Você tem mais jogadores para essas mesas. E automaticamente o hobby se multiplica. Se você fica aí reduzindo, né? Eu só jogo. Cara, tá só trabalhando aí para que essa minha decepção aumente e você sabe que você não quer me ver decepcionado. Então começa a se empenhar pra desenvolver. Do nada, chantagem emocional pro caralho. Chantagem emocional. Opa, vou até marcar aqui, ó. O vermelho fazendo a cara de gatinho do Shrek lá. Por favor, não me decepcione. Por quê? Qual que é o lance? Ah, eu não sei mestrar, igual o Otávio. A gente já tem 6 anos que a gente tá fazendo isso aqui. O Otávio tinha 3 anos quando começou a assistir a gente, hoje ele tem 9. E ele, desde os 3 anos de idade, ele tá falando que eu vou mestrar. Eu tô elaborando aqui, eu vou mestrar. E nunca mestra. Cara, faz um one shot, faz uma aventurinha de 2, 3 sessões. Faz só assim, ó. Grupinho de aventureiros entra na montanha para achar a espada tal. Pronto. Você vai conseguir treinar e vai conseguir evoluir. Porque é difícil. Principalmente porque quando você pega um jogador e não entende de sistema, não se esforce em entender do sistema, não se esforce em enquadrar nas regras, não se esforce em nada, você tem dificuldade de mestrar para ele. Só que tem gente que faz isso tudo e ainda fica questionando. Tá questionando? Tá implicando porque você não sabe das coisas? Vai mestrar. Aí você vai ver o porquê que o mestre que você tá seguindo, você tá guiando suas histórias, tá fazendo as coisas que você está vendo no jogo. Aí você pode se desenvolver. Ah, mas meu mestre é muito ruim. Melhor ainda, cara. Aprenda a mestrar e seja melhor que ele. Joga na cara dele. Joga na cara dele. Vai que ele vira um jogador da sua mesa. Então, não perca a oportunidade. Torne-se o mestre ainda hoje. A conta não fecha, né? Porque não dá pra você narrar, sei lá. Eu conheço pouquíssimas pessoas com capacidade de narrar quatro campanhas paralelas. Mesmo que seja semanal, quinzenal, etc. Mas eu conseguiria tranquilamente jogar 4 campanhas. Com aventuras quinzenais ou semanais, entendeu? Tipo,
duas numa semana, duas na outra? Daria pra jogar, porque o trabalho é outro, é nada, é zero. Assim. Você senta o rabo na mesa e joga. É só isso que você tem que fazer. Mas pra narrar, não, narrar dá trabalho. Então, assim, a conta não fecha. Se você não tiver mais gente mestrando, você tem muito jogador pra pouco mestre. Por Você isso fez que passar um filme na minha cabeça agora, viu, Marcelo? é isso, entendeu? Porque assim, você rotineiramente tem muita gente falando quer jogar, quer jogar, quer jogar. E é por isso que os caras criaram o mestre de aluguel. Tá cheio, existe mestre de aluguel no Brasil agora. Começou uma coisa que começou nos Estados Unidos, consolidou. E hoje tá aí, você vai lá no Facebook, tem. Tem uns caras lá falando, ô, quer jogar? Me paga 50 eu narro pra você. É uma possibilidade, mas assim, é melhor você jogar com seus amigos, né? Melhor seja do que jogar. E eu sinceramente acho que eu teria dificuldade pra narrar com o narrador de aluguel. A gente já conversou sobre isso também. Porque na minha cabeça o narrador de aluguel sofre o mesmo problema do professor de faculdade particular, sabe? De que, tipo, em algum momento o cara vai virar e falar assim, ô, não gostei, não tô gostando, não tô satisfeito com o que você tá fazendo com a minha nota. Melhore porque eu tô te pagando. Tipo, cara, seu personagem morreu, assim, tipo, não, meu personagem morreu, não, meu personagem tá vivo. Tá, e agora? Eu faço o quê? É uma fonte de renda. Então, assim, eu acho que tem essa dificuldade de você fazer esse balanceamento. Então, e mestrar é um negócio que dá trabalho, cara. Você tem que fazer com vontade. Você tem que fazer por. Ou você tem que ter um estímulo. Seja vontade porque você se diverte, ou seja financeiro. Mas você tem que ter algum tipo de estímulo, porque é uma coisa que causa, tipo, você tem feedback, você nota, quando você mestra, você vê, as pessoas estão curtindo, não estão curtindo. Se elas estão curtindo, é uma experiência do caralho, endorfina. Puta, que foda, a galera curtiu, tá se divertindo. Se as pessoas estão odiando, você vai pra baixo, assim. Você quer, cara, não quero mais, eu não quero mais fazer. Então, assim, é um negócio que causa um nível de estresse, de liberação de cortisol e endorfina permanente ali no rolê. É uma experiência, e é uma experiência muito interessante de passar, mesmo que você decida que você não quer fazer isso com frequência. E as pessoas, às vezes, por medo, não fazem. Tipo, ah, não, cara, eu tenho medo porque vai dar errado. Porra, tudo dá errado, caralho. Nossa, Tudo. é assim. O seu destino final é a morte, cara. É isso, entendeu? Tipo, ninguém começa fazendo as coisas brilhantemente, entendeu? Você tem que aprender a fazer as coisas, você vai errar no processo. Então, assim, eu tô com medo, erra, entendeu? Depois erra melhor até você para errar menos. E vai ser isso, você vai errar, você vai ter 20 anos narrando, você vai errar, você vai fazer uma besteira narrando e tá tudo bem. Você só tem que aprender, com o tempo você vai aprender a lidar com isso. Mas tem que narrar, tem que mestrar. Como diz o sábio Jake da Hora de Aventura, né? Ser um lixo em alguma coisa é o primeiro passo para ser bom em alguma coisa. Se você não for lixo, se você não passar pela etapa de lixo, você nunca chega. Né? Mas por outro lado, tem uma galera que é Forever DM, né? Como eles chamam, por vontade própria, né? Que realmente prefere mestrar do que jogar. E às vezes, quando vai jogar, fica desconfortável com o que o outro mestre está fazendo. Que às vezes fica aquele eterno pensamento de, putz, eu faria diferente. Ah, se fosse eu, fazia de outro jeito. Isso aqui. Ou fica infeliz também porque muitas vezes, quando você tá como jogador, as coisas não acontecem exatamente da maneira que você quer. E você não tem o poder de modificar de maneira sutil para que a coisa siga da maneira que você quer. Então, muito mestre fica frustrado em relação a isso. Porque ele começa a vislumbrar uma história pro personagem dele, uma história pro que vai acontecer, e muitas vezes isso não tá de acordo com o que o mestre de verdade está narrando. E aí ele fica frustrado, ele acha que o personagem dele merecia mais, ele acha que não tá sendo... que a história não tá sendo boa, que a história dele seria melhor se ele estivesse narrando. Então, é complicado isso também. Tem gente que prefere ser Forever GM por conta disso, né? Prefere realmente estar sempre criando, gosta mais dessa parte de... Por mais que seja mais trabalhosa, gosta mais dessa parte de estar criando, de estar liderando, de estar... levando as pessoas na ideia dele, levando as pessoas no que ele pensa e construindo uma história, mesmo que com participação dos jogadores, mas maestra, tipo, como é que é o verbo que o maestro faz na orquestra? Maestrar. Regendo, gente. Mais regida por ele. Jesus estava falando, eu tava levantando a mão. Se eu tivesse mais mão, eu levantava aqui, ó. E não quer dizer que eu mestraria. E não quer dizer que eu mestraria melhor, tá? Mas o pensamento passa assim. Inclusive, eu já conversei com o Baal sobre isso. Que isso é um defeito, tá? Isso é um ponto de melhoria grave. Porque às vezes você tá sem querer, assim, não é que é sem querer, porque você tá querendo, né? Mas inconscientemente você tá menosprezando o trabalho do mestre. Então é terrível, cara. Assim, hoje eu já jogo mais de boa e não tenho esse tipo de pensamento ou de atitude. Mas eu prefiro mestrar do que jogar em muitos casos. Só que eu já tive isso bastante, cara. O cara começava a narrar, a mestrar e fazia alguma coisa que eu não faria, pronto.
nossa, não tem lógica o que ele tá fazendo. Terrível. É o problema do headcanon, né? É igual quando você tá vendo o filme, espera alguma coisa acontecer, acontece outra, você fica, putz, o filme é ruim. Não, cara, o filme é bom. Não é porque não foi exatamente como você achou que ia acontecer na sua cabeça que não é bom. Né? Mas eu acho que isso é uma experiência, assim. E eu diria que bons mestres gostam de jogar, pelo menos de vez em quando. Você tem que sentar o rabo lá e voltar a ter a experiência como jogador pra ter aquela dose de o outro lado da história. De humildade até, né? É o outro lado da história de você olhar e falar, cara, beleza, que tipo de comportamento. Inclusive pra você olhar o outro mestre e falar, caralho, que comportamento bosta. Aí você para um pouco e pensa, eu faço a mesma coisa. Tá aí uma oportunidade que eu tenho de melhorar às vezes, entendeu? É uma experiência que você tem que ter, não tem jeito. Eu vou contar um caos aqui que foi uma coisa margeada aí que o Marcelo falou quanto ao mestre de aluguel. Esse assunto surgiu porque nós conversamos um tempo atrás, porque um grupo de pessoas veio procurar a gente pra gente fazer uma mestragem de aluguel num cenário de Inuyasha, eu acho. Que a galera tava querendo jogar e tudo mais, e a gente tava começando a conversar sobre isso. Só que assim, quando você vai tratar de anime, pela conversa e tudo mais, já dava pra identificar que o pessoal lá era bem. Não tinha um perfil único, sabe? Era um pessoal bem variável, vamos falar assim. E de idades mais baixas. Então, o que acontece? Quando eles estavam falando comigo, falaram que a gente não encontra mestre, porque o sistema não é bom, porque o cenário não é desenvolvido, então a pessoa tinha que desenvolver o cenário para aplicar e tudo mais. E aí, na conversa que eu tava tendo com essa pessoa, eu fiz um formuláriozinho. Qual que é a ideia do formulário? A ideia é: eu quero que a pessoa descreva o grupo, as intenções do grupo, o que o grupo queria da história, exatamente porque o Marcelo falou. Pô, nós estamos pagando, então nós queremos uma história que nos divirta. Então, nada mais justo. Eu tô querendo que as pessoas escrevam lá e falem pra mim aquilo que eles acham que é o objetivo deles. Se a história fosse mais ação, ou se ela tivesse aquele mesmo nível de romance que tem ali no Inuyasha, qual que era o tipo de fantasia que eles queriam, se tava todo mundo, eu queria ver se todo mundo estava na mesma linha. Por quê? Porque se não, nós queremos um troço igualzinho tá lá, então vai ser igualzinho tá lá. Ah não, mas eu quero as coisas diferentes, eu identificar. Não deu certo. Então se você foi uma dessas pessoas e tá me assistindo aí, ó, é uma pena, tá? Mas vocês não estão errados, não. A ideia que vocês tiveram aí é a principal preocupação e vocês fizeram o que vocês acharam que era certo. Qual foi o problema? Quando eu fiz o formulário, eu perguntei a idade dos jogadores e como eles se identificavam. Pra quê? Pra eu saber se eu tenho um grupo mais masculino do que feminino, mais feminino do que masculino, mais adulto do que adolescente, mais adolescente com adulto. Isso influencia a história. E esse grupo não quis, porque o representante, uma pessoa que representava o grupo inteiro, falou pra mim assim: olha, infelizmente, nós não vamos responder o formulário, porque nós não queremos nenhum tipo de identificação. Aí, pra não ter problema, nós passamos. Ah, não, ok. Eu achei estranho, porque não tava pedindo nome de ninguém, eu não tava pedindo documento de ninguém, queria só saber isso. Só que foi interessante isso daí, me deu um ponto pra refletir, né? Até que ponto as pessoas, né, estão por aí se arriscando em ter novos jogos, até que ponto elas estão se protegendo, e mais uma vez, proteger-se é obrigação, então, querendo ou não, você teve a preocupação certa, né? Protejam-se. Mas eu fiquei curioso para saber o que seria a experiência de mestrar sendo pago desse jeito. Porque assim, pago para mestrar eu já fui. Já. Em evento, em situação pessoal. Pela internet eu nunca tinha experimentado. Então eu queria ver como é que ia ser. Uma pena, porque eu queria me arriscar nessa seara.